Estamos estudando no Livro dos Espíritos as questões vinculadas ao livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita. Lá na pergunta 223 começa esta parte do estudo. Espíritos errantes. Já estudamos o que são espíritos errantes. Na semana passada, nós fizemos a última pergunta dos espíritos errantes, não foi? Foi ou não foi? Não? Ficou faltando? A 233. A gente foi até a 232, certo? A 232, Kardec pergunta: no estado errante, o que é o estado errante? Vamos lá, levanta a mão quem quer dar uma definição de estado errante. Vamos lá. O Ricardo tem uma definição, vai lá, ele levantou a mão. Vai lá, Alice. Definição de estado errante, Ricardo. Como eu vou definir? Lê no seu livrinho para cego aí, Ricardo. Esse livrinho. Ah, você já pegou outro, Ricardo? A Alice me emprestou. Tá bom. Ficou com Estado dó. errante. O que é o estado errante, Ricardo? Sem ler, Ricardo. Estado errante está no mundo espiritual. Está no mundo espiritual? É. Esperando a próxima reencarnação. Ah, entendi. Então, não é só estar no mundo espiritual. O estado errante é aquele estado em que se encontra o espírito que tinha um corpo e não tem mais, mas que ainda precisa de novo corpo. Ou seja, ele está entre duas encarnações. Porque pode acontecer de ele estar no plano espiritual e não ser um espírito errante. Pode ou não? Qual é o caso em que isso acontece? Nos espíritos puros, eles estão no mundo espiritual e não são espíritos errantes, porque eles não precisam renascer. Dentro da técnica que Kardec usa no Livro dos Espíritos, nós temos claramente esta indicação. Os espíritos puros, não precisando reencarnar, eles não são espíritos que estão caminhando, vagando, errando, como são os outros, enquanto não encarnaram. Então, no estado errante, a pergunta 232, podem os espíritos ir para todos os mundos? Que mundos? Que mundos? Hein? Que mundos? Todos os mundos. Que mundos? Estamos perguntando. Elaine, que mundos esses? A Elaine levantou a mão aqui, Alice, para você vir correndo. Que mundos, Elaine? Eu não. Todas as dimensões, o mundo espiritual, todos os mundos espirituais. Não? Toda a constelação, o universo inteiro. Os mundos que existem, assim considerados como lugares habitáveis. Lugares onde os seres podem estar presentes. Exato, e mais além. E mais além. Porque... Quantos planetas foram descobertos até agora na Via Láctea? Quantos? 200 milhões. Planetas na Via Láctea. Vocês sabem? Notícia? Habitados ou não? Com possibilidade de habitação. Não, é porque eu vi a reportagem, eu só não lembro a quantidade. Acho que eram 300 milhões e 50 poderiam ser semelhantes à Terra. Está desatualizada essa sua já reportagem. Tá vendo? Já é. Tchau, Alice, já é. Tchau. Na Via Láctea, nós descobrimos, nós não, né? A ciência, a astronomia, os telescópios descobriram, isso é manchete de hoje, 100 bilhões de planetas na Via Láctea. Assim, você imagina, né? Com toda a nossa capacidade de percepção, com esses aparelhicos que a gente botou lá no espaço, só com essa porcaria já conseguiram descobrir 100, ou estimar 100 bilhões de planetas. A nossa Via Láctea, que é uma Via Láctea de tamanho médio, uma galáxia de tamanho médio, ela é estimada pelos astrônomos como possuidora de aproximadamente 200 bilhões de sóis, que são estrelas.
Mas a pergunta não é sobre estrela. Nós temos um Sol. E quantos planetas em volta? Quantos? Quantos planetas? 9 planetas. Planetas. Quantos planetas? Em volta do nosso Sol. Depois que o pobrezinho foi rebaixado, o pobre do Plutão, 8 planetas. Em torno de um Sol, que nós conhecemos, nós temos 8 planetas. Existem muitos outros corpos. A Lua é um planeta? Não é um planeta. É sólida, é rochosa, mas não é um planeta. Ela é considerada um satélite de um planeta. Ela tem uma dimensão menor. Então, existem classificações na astronomia que consideram determinado tamanho como planeta e fora deste tamanho um Zé qualquer. Porque isso aconteceu com Plutão. Plutão, que tinha a categoria de planeta, foi rebaixado dessa categoria uma vez que eles consideraram que o seu tamanho, o seu diâmetro, não se enquadrava ainda na condição de planeta. Ele era pequeno, muito pequeno. Então ele foi enquadrado em uma condição pré-planeta ou não é semiplaneta, mas é uma condição assim. Não sei, não é planeta não também. Tem um outro nome, depois eu me lembro. Então nós temos 8 planetas em volta de uma estrela. A nossa, que a gente saiba, não é? Então, se a Via Láctea tem 200 bilhões de sóis, se cada sol tivesse só um planeta, só um, teríamos quantos planetas? 200 bilhões de planetas. Mas agora, a notícia de hoje, fresquinha. A astronomia, então, deu uma grande notícia de que eles têm certeza, 100 bilhões de planetas. Puxa, até que já é um progresso. Para quem achava que quase não existisse planeta fora do sistema solar, poxa, já é um avanço. Mas veja só o raciocínio de ostra. O nosso Sol tem 8 planetas. E eles estão considerando que a nossa Via Láctea toda tem meio planeta por cada Sol. Meio planeta para 200 bilhões de sóis dá 100 bilhões de planetas. Alguém acredita nisto? Sem você precisar fazer nenhum curso de física avançada, de astronomia, coisa do tipo, dessa super universidade. Alguém acredita que essa estimativa seja plausível, mesmo já sendo muito maior do que os cientistas diziam que era possível? Não, nem criança acredita nisso. Mas, pelo menos, nós já podemos dizer, existem 100 bilhões de planetas, sem considerar os que estão nas zonas habitáveis ou fora delas. Cada estrela tem uma zona habitável segundo a condição da Terra, segundo a vida vista pelo foco humano, como é que a vida se estabeleceu na Terra. Existe uma faixa de distância da estrela central, que os planetas que estão nessa faixa não estão nem muito longe para serem muito frios, nem muito perto para serem churrasco. Então eles estão na chamada zona habitável, onde é possível ter água em estado líquido e temperaturas amenas que possam favorecer a eclosão da vida. Não estou considerando, portanto, a zona habitável. Mas a nossa última conversa, há tempos atrás, foi que graças ao telescópio Kepler, eles haviam estimado, pelo número de planetas que eles começaram a descobrir, que havia, em média, 500 milhões de planetas. Olha só. Gente, não faz um ano isto. E eles estimavam que se só 1% destes planetas, ou desses sistemas que tinham planetas,
fosse considerado como possivelmente candidato a uma zona habitável, de 500 milhões, 10% seriam 50 milhões. 1% seria só 5 milhões de planetas em zonas habitáveis dessas estrelas. Mas agora o que eles descobriram é que não são 500 milhões de planetas, são 100 bilhões de planetas. A gente fala rápido, você nem imagina o tamanho que é isso, né? Vai ficar 500 milhões, 100 bilhões. Se fosse tutu, tava todo mundo com os olhão assim, né? Brilhando. Mas é planeta, vou me lixar se tem um a mais, 1 milhão ou 2 milhões a mais de planeta do que... né? Estou pensando na minha conta que eu tenho que pagar segunda-feira. Mas, se nós meditarmos a esse respeito, puxa vida. Em menos de um ano, saltou de 500 milhões para 100 bilhões de planetas. E o que vem pela frente? E o que vem pela frente? Alguém pode dizer que acredita que esse número é exato? Que ninguém mais vai descobrir nada? Não, chegamos no limite das descobertas. É impossível dizer isso em astronomia, sobretudo com o avanço da nossa precária tecnologia. Mesmo com o pouco que temos, nós já estamos descobrindo coisas que não imaginávamos ser possível. Então a pergunta de Kardec: os espíritos errantes podem ir para todos os mundos? Podem ou não? Depende. Depende do que, Ricardo? Autorização dos espíritos superiores. Então entra na fila, carimba no guichê 18, pega o ofício timbrado, reconhece a firma e entra, faz o protocolo no guichê 2. É assim? E aí os espíritos superiores vão analisar se ele pode ou não. Cada caso é um caso. Isso, cada caso é um caso. Então, está piorando. Mas o Emmanuel não visitava a Lívia no mundo superiores mediante autorização? Ele visitava a Lívia em mundos superiores? É, não é? Quem disse que era mundo superior? É, porque ele tinha que tomar banho, sei lá, de jeito lá para poder entrar no planeta, lá no mundo dela, vamos dizer assim. Não, ela estava, segundo a informação contida do livro Chico Xavier, o Santo de Nossos Dias, ela estava numa dimensão vibratória tão superior a dele, que para ir visitá-la, ele ainda era considerado muito material, muito denso para poder ingressar lá. Mas não há nenhuma referência que ela estava em Júpiter, em Saturno. Aí é você que está inventando. Eu comi a dimensão, achei que era... a dimensão é diferente. Mas mesmo assim, ele precisava, por quê? Porque ele estava num ambiente da Terra, vivendo aqui no nível humano, e por mais elevado que ele fosse, certamente para ele poder voltar a níveis superiores, ele precisava desbastar aquela carga densa de energias onde ele se encontrava. Mas para entrar lá, o Chico dizia que ele precisava dessa limpeza. Alguém vai dizer que é um banho de descarrego. Arruda, sal grosso, não é nada disso, tá? Para os que têm essas ideias, não é nada disso. Ele precisava despoluir-se dos eflúvios densos que a Terra apresentava para que ele aqui se inserisse como um trabalhador do bem. Ele tinha que conviver aqui nesta vibração mais pesada. No livro Os Mensageiros, nós vemos como sofreram Aniceto, Vicente e André Luiz, quando saíram da cidade Nosso Lar e vieram para a Terra andando. Quanto eles tiveram que passar por situações difíceis na medida em que os planos vibratórios iam ficando mais e mais densos. Em uma outra obra, quando isso também acontece, André Luiz relata que eles tiveram que parar e começar a respirar o ambiente denso para que eles tivessem o seu perispírito em equalização com o nível vibratório do ambiente. Então eles perderam toda a iluminação que tinham, sentiram-se como se eles tivessem de novo um corpo de carne pesado, tinham que andar se arrastando no plano espiritual.
Então, é natural que o espírito que esteja trabalhando numa dimensão assim como a nossa, às vezes precise estar revestido desses tipos de padrões vibratórios não tão elevados. E quando ele vai visitar alguém, quando ele vai para um plano superior, ele precisará fazer essa disciplina de descontaminação. Vamos pensar que há radioatividade aqui, e quando você vai para um outro local, você precisa se descontaminar. Então, você tem que deixar a radioatividade onde ela está. Agora, os espíritos podem ir a todos os mundos. Depende do quê? Vocês já tiveram tempo de ler a resposta. Eu fiquei enrolando aqui, graças ao Ricardo, para que vocês pudessem ler. O que diz a resposta aí? Depende do quê? Depende da desmaterialização. O que acontece? Quanto mais desmaterializado, o que acontece? Então, e aí? Pode ir. Quanto mais desmaterializado, em mundos mais sutis ele pode penetrar. É isso? É. E quanto menos desmaterializado, quanto mais preso ao padrão vibratório da Terra, ele terá menos opções para ir visitar ou para penetrar. Certo? Isso nós já falamos semana passada, é apenas para acordar o Tico e Teco que está aí meio enferrujado, ok? Vamos lá. Vamos ver a resposta para passarmos à pergunta seguinte. Depende, conforme. Quando o espírito deixa o corpo, ele não está, por isso, completamente liberto da matéria. E pertence ainda ao mundo onde viveu ou ao mundo do mesmo grau. Olha que explicação interessante. Todos nós, quando nós desencarnarmos, continuaremos sendo espíritos, o quê? Terrícolas ou terrestres. Nós pertencemos vibratoriamente a este mundo ou a um outro mundo de igual vibração, no qual a gente pode entrar sem problema, a não ser que o quê? Que durante a sua vida você tenha melhorado muito. Se você melhorou na última encarnação, você ao desencarnar estará mais depurado. E estando mais depurado, o que pode acontecer com você? Hein, Gustavo? É Gustavo, né? Então, é que você ficou me olhando assim. Eu não achava, pensei que não ia me chamar nunca. Me chamou. Hein? Você vai ter facilidade para se elevar. Para ir a outros planetas onde a sua elevação agora permite que você entre. Isso. Então, isto é uma coisa natural. Então, você é um espírito terrícola, é um espírito terrestre, mas se durante a sua última vida você se melhorou bastante, você pode ser admitido a mundos que são mais sutis do que a Terra. Então, você, como espírito errante, terá acesso a esses outros orbes, como ele diz aqui. A menos que durante a sua vida ele não tenha se elevado e deve ser esse o seu objetivo, pois caso contrário não se aperfeiçoará jamais. Ele pode, entretanto, ir a certos mundos superiores, mas nesse caso, aí é como um estranho. Não faz, por assim dizer, mais do que entrever, ver parcialmente, visualizar assim, e é isso que lhe dá o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade que nele se desfruta e poder habitá-los mais tarde. Bem, assim, os espíritos também podem fazer algumas excursões, podem ir a alguns mundos melhores, com a natural restrição do seu padrão vibratório. Então eles dão uma olhadinha, aí tem que voltar. Lá é bem legal. E eu tô aqui, nessa lata de sardinha. Poxa, não vejo a hora de eu poder sair desse apertamento. No livro Libertação, de André Luiz, há uma introdução feita para elucidar o que vem depois, na qual o Espírito explica, ele conta aquela história do peixinho vermelho.
Um peixinho que vivia sendo perseguido dentro de um laguinho, e que os outros peixes gordões, parrudos, preguiçosos, que só comiam vermes e minhocas, não davam sossego para ele, porque se bobeasse, comiam ele também. E como ele não tinha o que fazer, ele foi procurando contar todos os ladrilhos do laguinho, que era abastecido por uma fonte. Até que ele descobriu um ralo. A água entrava por um lado e saía pelo outro, no ralinho. Ele viu que o ralinho era bem apertado, mas ele, com um esforço muito grande, perdeu umas escamas aqui, umas escamas lá, passou. E aí ele descobriu um outro mundo. Riachos, outros peixes, outras realidades, rios maiores. E assim ele foi, seguindo o curso da correnteza, até que desagou no mar. Então no mar foi um outro mundo, totalmente louco, mas que existia. Quando ele viu aquela maravilha, ele falou: nossa, eu preciso voltar lá e contar para aqueles peixes lá. Aí ele viajou tudo de volta, ó, coitadinho, né? Fez todo, navegou contra a corrente, fez subindo os rios, chegou lá na portinha, puf, passou. E aí foi atrás do peixe rei lá, o gordão. Quero falar com o senhor, eu descobri um monte de coisa. O que você descobriu? Existe um outro mundo lá fora, muitas coisas diferentes do que desse laguinho que a gente está aqui. E se contou tudo. E aí todos os sábios, né? Os sábios do lodo começaram a olhar para ele. Acho que ele bebeu, tomou uma na veia. Ele deve estar, né, cheirou cola, alguma coisa assim. Mas eles não quiseram falar nada disso na cara do peixinho para não desanimá-lo. Aí quando perguntaram para o peixinho: mas o que nós devemos fazer para encontrar esse mundo maravilhoso que você disse? Ah, vocês têm que passar pelo ralinho. O que significa isso? Esmagrecer. Nós aqui desse mundo que nós dominamos, que é o nosso, vamos parar de comer para ficar magrinho, para passar no ralinho, para descobrir isso tudo? Ah, você está inventando. Nós estamos muito bem aqui, muito felizes com as nossas minhocas, os nossos vermes, as frutas que caem. Vai você lá atrás do seu mundo. Tá bom, ninguém quis sair dali. Ele passou de novo, foi lá embora. E aí conta a história que alguns anos depois, uma seca muito grande fez com que a fonte secasse. Traduzindo isso para os dias atuais, não é? Transição planetária. Transição do laguinho. O laguinho passou pela transição. A natureza fez a diferença, parou de chover, a fonte foi diminuindo, ela secou, não havia mais abastecimento, o sol foi evaporando aquela água, e todos os peixes que não quiseram fazer o regime e passar pelo ralinho, morreram no lodo, com toda a sua gordura, toda a sua importância, ficaram todos lá, chafurdando na lama. Então, isso tem também uma ligação grande com a possibilidade de nós procurarmos mundos melhores, como espíritos errantes, vermos outras sociedades, vermos que há possibilidade de serem mais felizes em uma sociedade diferente, e assim, quando a gente volta para a nossa realidade, a gente aí tem vontade de emagrecer. Eu acho, né? Eu acho. Ok? Vamos então para a pergunta 233. O que é, Ricardo? Então faz, depois... a respeito que os cientistas descobriram 200 bilhões de planetas. Quantos? 200 milhões. Eu falei bilhões. quantos? Acabei de falar. Acabei. Não faz 10 minutos. Bilhões, né? Fala, você estava dormindo, né, Ricardo? Mais ou menos. Tinha muito zero, me perdi. Só de saber que nosso planeta é um dos piores é muito triste, né? Ué, por quê? Nós temos 100 bilhões de planetas supostos, com segurança já, supostos, na Via Láctea. A Via Láctea é uma. Sabe quantas galáxias o homem está imaginando que o universo possui? Antigamente eles falavam em 14 bilhões de galáxias. Agora, depois que começaram a pesquisar, a varrer o céu de uma forma ou de outra,
eles consideram que não errarão muito para menos se considerarmos em média aproximadamente 500 bilhões de galáxias. A nossa, que é uma, tem 200 bilhões de sóis e 100 bilhões de planetas. Multiplica esse número para você poder ficar acordado até o fim do estudo hoje, por 500 bilhões de galáxias. Então, Ricardo, não é para a gente ficar, a Terra é mais um dos piorzinhos. Não. Nós estamos falando da evolução espiritual. E, como uma escola, ela é tão importante para a educação do espírito, o primeiro ano, quanto a 8ª série. Tão importante é a alfabetização do primário, quanto a certificação da faculdade. Porque cada etapa prepara o aluno para aquilo que ele precisa aprender naquele nível. É claro que também em cada etapa você vai ter problemas próprios daqueles alunos. Então, no pré-primário, a criança é chorona, a criança quer a mãe, quer o pai, a criança não obedece, a criança tem sono, dorme na aula, né? Aí, às vezes a professora tem que ter um colchãozinho lá para a criança dormir. O recreio tem que durar quase 1 hora, porque senão a criança estressa. Cada criança, cada aluno na sua faixa tem um problema próprio dele. Então a Terra é uma dessas salas de aula, tão importantes quanto as outras. O triste é que a gente está nela. Não é? O triste é que nós, como alunos, não estamos lá na 3ª série, 4ª, não é? Então não é para você ficar olhando, ai, tadinho de mim. E se você não ficar prestando atenção nos números, você vai continuar ainda na Terra por muito tempo. Se depender, Ricardo, quer ver que ele não vai saber. Quantas galáxias o homem estima que existam no universo? Essa pergunta depende de você ir para o paraíso. Então vou continuar aqui, então. Tá vendo? Ele não lembra. Acabei de dizer. Mas tudo bem, Ricardão. Você chega lá. Você chega lá antes de mim, viu, Ricardo? Aqui, Silvestre, ou Alice. Só para fazer uma observação com relação a essa problemática que envolve a descida de um espírito mais evoluído para um mundo mais inferior, a gente se referenciar com o exemplo de Jesus, quando precisou encarnar aqui. Como espírito puro, o esforço que ele teve que fazer, o sacrifício, né, de descer de uma região de luz, onde ele habitava, né, como planeta, como espírito já purificado, e ter que vir aqui, conviver na mesma dimensão que nós estamos, né, nessa região imensamente densa, para ele que é um espírito puro. Essa é uma lembrança importante, que também serve ao mesmo propósito, de fazer esta comparação, não é? Do esforço dos espíritos para virem a lugares mais densos. Mas gostaríamos de lembrar a você, Silvestre, que dentro daquilo que o livro dos Espíritos nos apresenta, e dentro da classificação que os próprios Espíritos fazem da elevação evolutiva, Jesus não é um espírito puro. Porque o espírito puro não precisa renascer, não precisa nascer, não precisa tomar corpos humanos, corpos materiais. Na medida em que Jesus toma na condição em que ele se encontrava, ele não poderia estar aqui sendo um espírito puro. E nós já vimos nas diversas outras questões do livro dos Espíritos que, de verdade, a classificação que o livro dos Espíritos nos dá a respeito de Jesus é o de espírito superior. Tanto que, se nós formos lá na pergunta número 112, 113 do livro dos Espíritos, nós vamos encontrar essas características bem definidas. 113. Espíritos puros são aqueles que não têm mais necessidade de despojar-se de impurezas da matéria, tendo alcançado a soma das perfeições
de que é suscetível a criatura, não tem mais que suportar provas ou expiações. Não estando mais sujeito à reencarnação em corpos perecíveis, é para eles a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Agora, se você vai na pergunta 111, espíritos superiores, você vai encontrar ali: estes espíritos reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que não revela senão benevolência, é constantemente digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros para nos darem noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, nos limites do que é permitido aos homens conhecerem. Comunicam-se voluntariamente com aqueles que procuram a verdade de boa fé e que têm a alma desligada dos laços terrenos para compreendê-la. Distanciam-se daqueles que se animam só de curiosidade ou que a influência da matéria afasta da prática do bem. Quando, por exceção, encarnam sobre a terra, é para cumprirem missão de progresso, oferecendo-nos um modelo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Nós lembramos que esta frase final é repetida em outra pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos a ela. Na pergunta 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Guia e modelo, pergunta Kardec. Resposta: vede Jesus. Jesus é para o homem um modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Vamos voltar na pergunta 111. Quando, por exceção, encarnam-se sobre a terra, é para cumprirem missão de progresso, oferecendo-nos o modelo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então, a única observação que eu faria é essa de não considerarmos, não porque Jesus não mereça, não é? Mas, ao estudarmos as afirmativas contidas no Livro dos Espíritos, há de entendermos que Jesus não está no nível de espírito puro, pelas próprias definições aqui contidas, mas é o ser mais elevado que a Terra pode contar para servir de modelo ao seu processo evolutivo. Mas isto também não invalida, ao contrário, a referência que o Silvestre fez, de que estes espíritos, para saírem da dimensão vibratória em que se encontram e chegarem à Terra, num processo de reencarnação, de tomar um novo corpo, eles têm que fazer um sacrifício extremamente difícil. Para qualquer um de nós, talvez não seja tão difícil para quem já ama como ele, quem já é como ele, e sabe o que representa, a importância que representa, o que tem a sua vinda ao mundo. Mas, pai e mãe sabem o que é o sacrifício de criar um filho. O filho não sabe. O filho não sabe qual é o sacrifício do pai e da mãe. Mas o pai e mãe, depois de velho, depois de terem se desgastado, se perguntarem: você sofreu muito para criar seus filhos? Não, foi muito bom. Se tivesse que ter de novo, você tinha? Nossa, tinha até mais. Pô, o cara é masoquista. Nada, ele ama. A pessoa aprende a amar. Então, estas são exigências do progresso do outro, que quem já tem o progresso faz por amor ao outro. Ok? Pergunta 233. Os espíritos já purificados, estes espíritos purificados, vão aos mundos inferiores? Sim ou não? Sim. E eles reencarnam nesses mundos inferiores?
Sim? 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 Qual que é a pergunta? Os espíritos purificados. Eles vão aos mundos inferiores? Vão. E lá eles renascem? Querida, e quem disse a você que Alcione é um espírito puro? Desculpa, então. Não é? Eu me baseei no livro Alcione. No livro Renúncia, Isso. os 2 primeiros capítulos do livro, nós temos a epopeia de Alcione que vem de Sírios para reencarnar na Terra. Mas ela não é um espírito puro. Ela só estava Ela está evoluída, ela está mais avançada do que nós. Sírios está em uma condição superior evolutivamente à Terra, mas não é um espírito puro. Tá. O espírito puro, ele não tem necessidade, aliás, ele não reencarna mais em corpos perecíveis. Tá. Se ela estava encarnada lá, ela já não era um espírito puro. Tá. Certo? É nisso que é importante a gente estar atento. Porque a gente tem conceitos, né? Ai, eu gosto tanto do Dr. Bezerra, ele é tão puro. Aí o Ricardão ficou todo decepcionado. Dr. Bezerra, ele é um espírito errante? É ou não é? É. Dr. Bezerra, como nós, quando desencarnarmos, ele é um espírito errante. Ele ainda vai renascer em outros mundos superiores, em outros mundos melhores do que a Terra. Mas, como ele está trabalhando no plano espiritual, não está reencarnado, ele está na condição de espírito errante. Vocês são espíritos errantes? Não. Por quê? Porque, enquanto não fizerem a besteira, vocês estão num corpo de carne. Agora, os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores? Sim ou não? Sim. Sim, vão. Vamos então entender essa palavra purificado por 2 sentidos. Vamos entendê-las pela palavra espíritos puros, né? Espíritos puros. Se forem espíritos purificados puros, eles podem ir, mas não renascem, certo? Mas vamos interpretar aí com uma certa condescendência que este purificado não seja purificado tão purificado. Não seja água destilada 000, prata 9999, né? Não. Eles são mais purificados do que aqueles que estamos na Terra. Eles podem, esses espíritos mais avançados, sem serem puros, podem ir a esses outros mundos, aos mundos inferiores? Podem. E podem renascer nesses mundos inferiores? Podem. Podem também. Então vamos ver a resposta que nos dá a pergunta 233. Os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores? Eles vão frequentemente para ajudar o seu progresso. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Ana Paula, entra para mim, por favor, na Revista Espírita de abril de 1858, na entrevista de Bernard de Palissy. Abril. Na entrevista de Bernard de Palissy está habitando Júpiter. Foi invocado ou evocado por Kardec e veio em espírito responder às suas perguntas. Você vai procurar para mim, Ana Paula, lá embaixo, as condições, estado físico, não. Olha só que interessante essa pergunta. Se o povo mais avançado da Terra se visse transportado para Júpiter, qual é o povo mais avançado da Terra? Conhecido por nós como o povo mais avançado. O que vocês acham? Povo mais avançado da Terra. Hã? Nação. A nação mais avançada da Terra. Em termos tecnológicos, os Estados Unidos. Porque nós não temos como medir outros termos de comparação. Termos de elevação, cultural, também não sabemos. Então, se temos condição de fazer uma escala, a nação mais avançada da Terra,
que nós poderíamos considerar são os Estados Unidos, certo ou não? Se o povo mais avançado da Terra se visse transportado para Júpiter, que categoria nele ocuparia? Resposta: a classe dos macacos entre vós. Então, dá para ver um pouquinho a diferença. Poderia nos dar uma ideia das diversas ocupações dos homens? Resposta: seria preciso dizer muito. Sua principal ocupação é encorajar os espíritos que habitam os mundos inferiores a perseverarem no bom caminho. Não tendo infortúnio a aliviar entre eles, vão procurar onde se sofre. São os bons espíritos que vos sustentam e vos atraem ao bom caminho. Os espíritos jupiterianos, como não possuem males entre eles a combater, têm como tarefa buscar o sofrimento onde exista a dor, onde exista a ignorância, para ajudar esses sofredores a vencerem esses obstáculos. Entrevista na Revista Espírita de abril de 1858, e que está de acordo com a pergunta 233. Os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores? Resposta: eles vão frequentemente para ajudar o seu progresso. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Bernard de Palissy é indagado por Kardec se houve algum outro espírito que também veio ao mundo, como ele está dizendo que esteve aqui, o próprio Bernard, que veio ao mundo em missão e que nós o conhecemos por ter tomado um corpo físico na Terra. E ele responde: São Luís foi um deles. O espírito São Luís, assim chamado na codificação e também conhecido nas lides da religiosidade europeia, era um espírito que veio do mundo jupiteriano. Este renasceu aqui. Outro que também é conhecido se chama Mozart. É um espírito que tomou o corpo no mundo físico da Terra, vindo de Júpiter, encarnando-se aqui. Então, nós observamos que estes espíritos têm uma tarefa, que é de ajudar os que são piores. E isso faz parte de todo o universo. O universo é solidário, ele é construído de elos, através dos quais os melhores ajudam os piores. E não há ninguém que, sendo ruim, não seja melhor do que alguém. Não há. Por pior que nós sejamos, sempre haverá alguma coisa que nós saibamos ou que nós somos que é mais do que alguém, que é mais do que um outro grupo, de que uma outra pessoa, de que uma outra civilização. E a nossa função em relação a ela é exatamente de ajudá-la. Não é de explorá-la, não é de acabar com ela, não é de esgotar os seus recursos, é de dar a ela, é de promovê-la, dar a ela condições de ela prosperar. Não só materialmente, mas também moral e intelectualmente, ok? Com isso nós terminamos a pergunta 233. Alguém ficou com alguma dúvida ou quer fazer algum comentário em relação a esses espíritos errantes? Espíritos errantes são os espíritos que erram? São. Espíritos errantes são os espíritos que erram, mas não são os espíritos que cometem erros. Porque espíritos que erram continua sendo possível, porque são os espíritos que caminham, os espíritos que vagam. Lembrem-se que a palavra errar quer dizer caminhar a esmo ou quer dizer realizar coisas de maneira equivocada. Então, os espíritos errantes são os espíritos que erram, mas não são os espíritos que cometeram erros, necessariamente. Não. Dr. Bezerra é um espírito errante e não está na categoria dos espíritos sofredores.
Os espíritos benevolentes são errantes, podem ser errantes. Os espíritos de sabedoria podem ser errantes. Os espíritos sábios podem ser errantes. Os espíritos superiores podem ser errantes. Só não podem ser errantes os espíritos puros. Certo? Vamos para a pergunta seguinte, 234. Mundos transitórios. Pergunta 234. Como ficou dito, existem mundos que servem a espíritos errantes como estações e locais de repouso? Existem? Espíritos errantes usando mundos como estação de repouso. Pode ser isto? Por que não? Por que não? Quantos bilhões de mundos foram descobertos, Ricardo? 200 Não. sóis, eu confundo tudo. Não, mas é bilhões. 200 bilhões Muito. é de estrelas na nossa Via Láctea. E de mundos, de planetas. Sim, 100, isso, Ricardão, muito bem. 100. 100 o quê? bilhões. Bilhões. Nesses 100 bilhões, não vai sobrar nem umzinho aí, ou doisinho, para os espíritos errantes, né? Darem uma paradinha, dar um... imaginar que há uma superpopulação e o pobre dos errantes não tem onde baixar, né? Não, vai embora que aqui já tem gente encarnado. Eu estou tão cansado, queria dar uma descansadinha, vou procurar um outro. Não, aqui também nós já estamos ocupando, pode ir embora. Você aqui não vai entrar, que nós não vamos deixar. E aí os coitadinhos errando, né? Parece os hebreus no deserto do Sinai, né? Nunca encontra um lugar para dar uma descansada. Não é assim que funcionam as coisas. Nós vamos ver que a riqueza do universo é a abundância. É a abundância. Do mesmo modo que um dia nós pensamos que a Terra fosse o centro do universo e descobrimos que não era. Pensamos que a Terra era o único planeta que existia em volta do Sol e descobrimos que não era. Pensamos que só existia o nosso sistema solar e depois vimos que não era. Pensamos que só existia a nossa Via Láctea como constelação, como conjunto de estrelas e descobrimos que não era. Nós vamos também no mundo espiritual descobrir, como já nos fala o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que a humanidade que está na Terra não representa toda a humanidade. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, você verá que os espíritos, quando falam do mundo de expiação, dizem exatamente isto. Na parte que diz sobre a destinação da terra e a causa das misérias humanas, nós temos o seguinte texto: espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e tantas más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, e se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma fração dela. Ou seja, a chamada humanidade não é aquela que vive só neste mundo. Quem vive neste mundo é uma fração dessa humanidade. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Segundo os espíritos, são catalogados como espíritos humanos todos os seres que tenham razão e que habitem os outros corpos do universo. Você vê aquelas fotografias, aqueles desenhos de ET cabeçudo, zoiudo, com aqueles bração compridos, fala, ai, que coisa monstruosa, extraterrestre, coisa do outro mundo. Aquele
é um ser humano. Um ser humano. Pelo conceito que os espíritos dão no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele só tem 3 dedos, não importa. Todos os seres inteligentes que habitam os outros mundos são considerados seres humanos, fazem parte da humanidade. Você não acha estranho que tenha umas 500 raças de cachorro, não é? Você chama todos eles de cachorro, não chama? Ou você chama algum cachorro de extraterrestre? Por mais feio que ele seja, por mais estranho que ele seja, você chama ele de cachorro. Tem cachorro grande, cachorro médio, cachorro pequeno, cachorro que cabe na bolsa, cachorro que não cabe em casa. Todo tipo de animal com pelo comprido, sem pelo, com rabo, sem rabo, com orelha, sem orelha. E para você, todos são cães. Agora, Lúcio escreve nesse romance que ele lançou sobre essa questão, em uma entrevista que se realiza numa casa espírita com algumas entidades humanas de outro planeta, que lá são identificadas. E o espírito desta entidade que está respondendo as perguntas leva o raciocínio do leitor a exatamente isto. Ah, vocês acham que a gente é meio esquisito porque tem uma cabeça grande, o zoião, etc. Ele fala mais bonito, né? E portanto você tem medo ou acha que é uma coisa assim anormal. Mas para nós, anormal e deprimente é o tamanho do ventre de muitos dos seres humanos. E para vocês acham normal que uma pessoa possa ter uma barriga tão proeminente, vítima da bebida, do excesso de comida, só porque tem uma cabecinha normal como vocês. O que será que é pior? Nós temos essa diferença fisiológica, porque a evolução, e vocês vão passar por isso, ele nos explica que não vai demorar muito e vai ser todo mundo cabeçudo. Todo mundo. Sabe por quê? É muito simples. Nós já estamos perdendo a dentição. Não só porque vamos envelhecendo, mas nós já nascemos, muitos de nós, sem o dente dos sisos, por exemplo. Já não existe mais. E isso não é mais necessário, porque nossa alimentação não é mais aquela de roer osso, como era antes, comer carne crua, arrancar pedaço. Como você não tem essa necessidade, a sua dentição vai diminuindo de rigidez. Quando você não precisar mais ter os dentes para comer essas coisas sólidas, canudinho, você não precisa de uma boca desse tamanho. Precisa? Para chupar sopinha por canudinho, beber água, suquinho, uma boquinha pequenininha é suficiente. Então, se você não tem mais o masseter, o que é masseter, Juliana? Assessora de assuntos de enfermagem e biologia. Vamos lá, Juliana. É um músculo daqui da É o músculo que prende a nossa arcada dentária. E é o músculo mais potente do corpo físico. O masseter é o que dá a maior potência de pressão que o nosso organismo produz. Quando você não precisar mais ter as gengivas, ter os dentes, ter a mastigação potente, o que vai acontecer com essa musculatura? Ela vai diminuir. A nossa arcada dentária vai desaparecer, a nossa boca não precisará ter essa caçapa que é hoje, tem que caber coxinha, pernil, tem que caber, peito do frango, tem que entrar pão, baguete, tem que passar tudo aqui, de uma vez só.
Não vai precisar mais disso. Então, toda essa região aqui, ela vai diminuir. Todos vocês já tiveram rabo. Todos. Inclusive, o rabo, na formação embriológica, ele está presente no embrião humano até determinado número de semanas. Depois ele involui. Todos nós já tivemos uma função específica para aquilo que hoje nós chamamos de apêndice. Em épocas onde o primitivismo era maior, o apêndice tinha uma função que, depois que nós nos tornamos animais carnívoros, esta função regrediu, e hoje a função do apêndice, pela moderna consideração da medicina, é a de repovoamento da flora intestinal. Quando você sofre algum tipo de doença que mata a flora intestinal, quando você, por algum problema de saúde, tem que tomar medicação que faça uma limpeza total no seu intestino, quando por algum tipo de enfermidade você sofra e precise ser medicado de forma a combater toda a flora intestinal, imagina você sem flora intestinal a partir daí. Porque boa parte da digestão, se não toda a digestão do intestino, é feita por bactérias, por todos esses organismos, da flora e da fauna intestinal. Morreram todos. Aí você não adianta comer, porque não tem lá, você vai absorver uma partezinha, mas a outra parte grande não vai ser absorvida, você vai morrer. Então, qual é o recurso da natureza? O apêndice, ele é um pequeno reservatório de flora e fauna intestinal. E dali, então, os corpúsculos que vão repovoar o intestino começam a sair, para você ter de novo tudo funcionando. Mas antigamente não era assim. Como, por exemplo, nós temos bois, vacas, eles têm 2, 3 estômagos, dependendo do tipo de ruminante. Sai de um, vai para o outro, sai do outro, volta para um e volta para a boca. E ele parece a gente mordendo chiclete. Aí volta e desce. Esse processo é natural na digestão desses animais. Só que agora a gente não tem mais. Pelo. Outra coisa. Se você vê a tradição dos neandertais, dos seres primitivos da caverna, todos eram peludos, porque precisavam defender-se das intempéries. Na medida que o homem desenvolveu a capacidade de proteger-se usando peles de bichos, ele não precisou mais de toda aquela peleira em cima dele. Hoje, a pilosidade do ser humano foi diminuída em muito na estrutura do seu corpo, se nós comparássemos aquele período. Então, ora, todas estas coisas vão evoluindo. Quando nós pararmos de comer como comemos e começarmos a usar o pensamento como nós provavelmente vamos usar, mas daqui a alguns séculos, o que é mais importante, o estômago grande ou a cabeça grande? É mais importante você ter microvilosidades estomacais e intestinais ou você ter neurônios? Para caber mais neurônio na sua cabecinha, o que você precisa? Espaço. E para que você tenha o espaço, você precisa ter um cabeção. Então, olha, tire uma foto bem tirada, enquanto você pode. E sabe aquele cara que você chama de caixa d'água? Você tem um amigo caixa d'água, esse cara provavelmente já está mais evoluído que você. Porque a cabeça dele sendo maior, provavelmente tem mais neurônio e já está se preparando para esse período. Então, nós vamos observando que com isto, a humanidade não está sobre a Terra. E que todos estes outros seres, que nós chamamos de, mas eles são marcianos, são os Grey, são os verdes, são os prateados, são os de Vegas, não de Las Vegas, mas da constelação de Vegas.
Então os vegalianos, são os capelinos, são seres humanos, segundo o conceito dos espíritos. Está aqui escrito: com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, inteirando-se da destinação da terra e da natureza daqueles que a habitam. Far-se-ia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa, se fossem julgados pela população de seus bairros ínfimos e sórdidos. Se você chegasse para conhecer uma cidade e só fosse visitar a favela, você sairia dali decepcionado com aquela cidade. Porque você espalharia para o contexto genérico aquilo que você viu no aspecto específico de uma região pobre, miserável daquela comunidade. Num hospital não se vêem senão doentes e estropiados. Numa prisão de forçados vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Em regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Pois bem, que se figure a terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária ou uma região malsã, porque ela é ao mesmo tempo tudo isso, e se compreenderá porque as aflições sobrepujam as alegrias. Pois não se enviam ao hospital as pessoas sadias, nem às casas de correção aqueles que não fizeram o mal. E nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de prazeres. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai do hospital quando se está curado, e da prisão quando se cumpre o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado de suas enfermidades morais. Vejam que riqueza de informações reveladoras nós temos em 3 parágrafos do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu tenho certeza a maioria de vocês já tinha lido. E continuamos chamando os caras de ET, de monstro, de baixatinho verde, quando na verdade, segundo o conceito dos espíritos, eles são seres humanos. Como o Chihuahua continua sendo cachorro, tanto quanto o Dálmata, tanto quanto o Doberman, tanto quanto o pastor alemão, tanto quanto esse maluco aí que os homens inventaram, que morde todo mundo, até a mãe dele, o Pitbull. Tudo é cachorro. E considerando que as raças piores não deixam de ser cachorros, nós estamos na condição dos pitbull da humanidade. Então, deveríamos tratar um pouquinho melhor os que já não são tão pitbulls assim e estão em condições de raças caninas mais dóceis, mais inteligentes, os labradores, não é? Os mais pacíficos, mais generosos, mais gentis. Não há diferença. É claro que não estamos querendo dizer que os homens são cachorros e que os espíritos e os ETs, os extraterrestres, sejam também. Mas é assim que nós entenderemos por que eles são considerados pelos espíritos como seres humanos, apesar de serem diferentes do que nós somos, na sua estrutura biológica. Bem, 234. Como ficou dito, existem mundos que servem aos espíritos errantes como estações e locais de repouso. Sim ou não? Sim. Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes e nos quais podem habitar temporariamente. Encarnados ou desencarnados? Hã? Encarnados ou desencarnados? Quem acha que é desencarnados, levanta a mão.
Quem acha que é encarnados, levanta a mão. O que acontece com os espíritos errantes quando eles encarnam? Não são mais espíritos errantes. Então, se nós estamos aqui tratando da possibilidade dos espíritos errantes ocuparem mundos, isto se dá na condição de espíritos, não na condição de encarnados, ok? Lembremos desse detalhe. Ah, mas então os espíritos ficam lá, assim, vai para lá e vai para cá, num mundo vazio? Eles se veem, eles veem a beleza do mundo, só que se tivesse algum cara lá, se o Henrique tivesse lá nesse mundo, ele não ia enxergar ninguém. E o mundo estava assim, de gente pipocando para todo lado. Porque estão numa outra dimensão, na dimensão de espíritos desencarnados. Vamos continuar então. Existem mundos particularmente destinados aos seres errantes e nos quais podem habitar temporariamente. Espécie de acampamentos, de campos para se repousar de uma muito longa erraticidade. Estado sempre um pouco penoso. São posições intermediárias entre os outros mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos que podem alcançá-lo, e nele gozam de um bem-estar maior ou menor. Portanto, são mundos físicos, ou talvez até mundos não tão físicos como o nosso, mas que são destinados para que estes espíritos possam ali permanecer, em contato com a natureza, em contato uns com os outros. Do mesmo modo que existem os níveis vibratórios aqui dos umbrais, não é? Onde ficam os ruinzinhos, os que estão presos àquele padrão vibratório, em vez de ser uma região umbralina, é um mundo onde eles estão ali, os errantes, não necessariamente maus, mas estão ali, trocando informações, conversando, realizando suas atividades coletivamente, enquanto estão aguardando uma liberação para o reencarne. Algo mais ou menos parecido com o nosso lar. Nosso lar é uma comunidade espiritual no mesmo padrão físico, né? na mesma dimensão física. Nossa, mas num padrão vibratório diferente. Você pode pegar um avião e subir bastante, porque eu vou passar em nosso lar, quero ver se é que nem no filme. E você vai passar por cima do Rio de Janeiro até o avião chegar aos 11 mil pés e não vai ver nada. Não, mas então eu vou pegar um foguete, vou botar uma câmera no foguete, vou soltar o foguete, ela vai filmar. E você pode soltar o foguete, ele subir a 70 quilômetros de altura e não vai encontrar nada, porque não é uma cidade física, segundo a nossa conceituação de solidez. Ela está num outro padrão vibratório. E se você entender como são os padrões vibratórios da chamada H2O, você verá que a mesma matéria pode estar em padrões de densidades diferentes. A água pode ser sólida, pode ser líquida e pode ser gasosa. Você está aqui envolvido por água, só que você não se dá conta. O nosso irmão Silvestre veio de Manaus, onde nos dias em que se pode considerar normais, 95% de umidade do ar não é difícil. Você respira praticamente água, só que você não enxerga, porque ela está em uma agregação molecular diferente. E assim também a matéria vai se tornando mais e mais sutil. As dimensões vão se sobrepondo umas às outras. Por isso é que nós não encontramos. Mas os espíritos errantes podem habitar esses mundos por um tempo, até que eles sigam o caminho de voltarem ao mundo que eles vão precisar reencarnar, ok? Bem, nós vamos parar por aqui na pergunta 234 hoje, que na próxima semana nos dará a oportunidade de seguir com uma pergunta embutida nesta aqui. A Marinalva do Rio de Janeiro pergunta: poderia esclarecer uma dúvida? Um expositor falou que éramos imortais, mas não eternos. Pesquisei no dicionário o seguinte: eterno
que não tem princípio nem fim, que dura para sempre, incessante e imutável, o eterno Deus, imortal, que não morre, eterno, imorredouro, imortalidade. Se eterno é Deus, por que aparece eterno na imortalidade? Fiquei confusa. Olha, Marinalva, se for só isso que vai deixar você confusa, fique feliz. Fique feliz, porque tem tanta coisa no mundo para deixar a gente confuso. Agora, o que o expositor quis dizer é o seguinte: quando você vai estudar os atributos divinos, lá no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, vamos lá, todo mundo. Primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. Pergunta número 1, que é Deus? Aí chegamos nos atributos da divindade. Pergunta número 13. Kardec faz uma listagem de alguns que, filosoficamente falando, são atributos somente da divindade. O primeiro deles é eterno. Primeiro é eterno. Se ele tivesse tido começo, não teria saído do nada, ou teria sido criado, ele mesmo, por um ser anterior. É assim que de degrau em degrau remontaríamos ao infinito e à eternidade. Deus é eterno, porque, pela concepção filosófica, ninguém o criou. Porque se ele fosse criatura, não seria criador. Teria alguém antes dele. Logicamente falando, o conceito de divindade é aquele que nos dá a ideia de que dali tudo surgiu. Então, a eternidade, ela tem esta dimensão. É por isso que Kardec define Deus como ser eterno. Agora, se o eterno é aquele que não teve começo e não terá fim, nós tivemos começo? Se não tivéssemos começo, seríamos como Deus. Se somos criaturas de Deus, é porque nós tivemos um começo. Portanto, não somos eternos, no conceito literal que aqui é apresentado. Já por aí você já mata a sua dúvida. Não somos eternos. Agora, por que na definição do dicionário está lá que é eterno? Porque o dicionário não foi escrito para ser usado somente na questão filosófica espírita. Não, o dicionário traz sinônimos e ideias aproximadas, conceitos que dão uma ideia parecida, mas não quer dizer que filosoficamente eles estão rígidos, eles estão corretos. Se você procurar um dicionário filosófico, um dicionário de filosofia, você terá conceito de eternidade que é diferente. Tá bom? Então, não fique preocupada, porque, de verdade, o ser humano não pode ser qualificado como ser eterno, porque nós tivemos um começo. Agora, a ideia que o esclarecedor passou, que o nosso irmão que falou sobre o tema, disse é que nós, apesar de não sermos eternos, não somos destrutíveis. Deus nos criou, mas somos indestrutíveis, somos imortais. Nosso espírito não morre. É esse o contexto da imortalidade. Não é eternidade, porque eternidade é atributo divino. E como nós não somos deuses e não chegaremos a sê-lo, nós não temos este atributo. Mas temos o atributo da indestrutibilidade, da imortalidade, tá bom? Muito obrigado, Marinalva. Um grande abraço para você. O Tiago Soler, de Sorocaba, ou Soler, pergunta: você já ouviu falar sobre os livros do Espírito Ramatiz? Estou lendo um que se chama O Sublime Peregrino, que é dedicado à vida de Jesus na Terra. Neste livro diz que Jesus é um anjo de alta hierarquia espiritual, um grande mestre sideral que demorou 1000 anos para fazer todo o processo de sair do seu mundo espiritual e conseguir reencarnar na Terra. Também fala que Jesus já era anjo antes da Terra ser criada e nosso governador desde o início. Pergunta: um anjo é considerado um espírito puro? Poderia reencarnar na Terra para realizar uma grande tarefa como foi Jesus? Observação: não é um livro espírita. Alguns não são de acordo com alguns ensinamentos de Ramatiz. Seria espiritualista. Este espírito diz que viveu no tempo de Jesus. Então, é a posição do Tiago. Existem vários livros que tratam de informações dessa natureza. O Sublime Peregrino é um deles, do espírito Ramatiz. Há outros que também tratam desta realidade de Jesus, mas nós, na doutrina espírita, temos
o respeito por todos os que procuram ajudar a humanidade, segundo aquilo que lhes é permitido. Recomendamos a leitura de livros, sem exceção, para todos se instruírem a respeito. Mas, dentro do rigor que nós aprendemos, na própria codificação, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando se trata do quê? Da universalidade dos ensinos, isso está lá na introdução, na segunda parte da introdução do Evangelho, é preciso que mais de um livro, mais de um médium, mais de uma comunicação possa ser trazida ao mundo para que, comparadas as informações, se possa retirar delas algum ensinamento que seja não a opinião de um espírito, não a opinião de um homem, de um médium, seja a harmonia de princípios, que é como Kardec garante a seriedade e a autoridade do Espiritismo. O Espiritismo tem a autoridade que ele diz, não porque foi um homem que inventou e muito inteligente que era, só ele entendia da coisa. Não. Foi porque os espíritos falaram a mesma coisa, usando línguas diferentes em diversas partes do mundo. Então, Kardec fez o quê? Recolheu da Espanha, da Itália, da Suíça, da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Bélgica, comunicações de espíritos que traziam informações. E ele, que tinha entre seus conceitos, seus atributos, seus conhecimentos, o domínio de pelo menos 7 idiomas, além de ele próprio fazer as perguntas e enviá-las por correio para os médiuns que nunca se encontraram, ele era capaz de ler as respostas na língua de cada médium e entender o conteúdo daquilo que estava sendo respondido. Por quê? Porque se a reencarnação não fosse uma lei universal, ela apareceria no médium em Portugal, mas um médium alemão não falaria nada. Um espírito que se comunicasse por um médium italiano nunca ia citar a possibilidade da reencarnação. Mas, se em Portugal, na Espanha, na Itália, na Suíça, na Alemanha, na Bélgica, na Áustria, todas as mensagens que vieram a Kardec trouxessem no seu bojo o conceito da multiplicidade das vidas, isto era a indicação de uma harmonia de ensinamentos, que indicava também que se trata de uma lei que vale para todos. Médiuns que não se conhecem, que nunca se viram antes nem depois, respondendo perguntas que eles não sabiam quais eram, a não ser quando receberam. E a resposta comparada pode ser identificada na semelhança de certos princípios. E é isso que se chama codificação. Portanto, aqui no caso dele, Tiago, nós não conhecemos outras obras que tenham trazido com igual ou até maior ou menor um pouco informação sobre Jesus, o que aconteceu com ele, quem ele foi, a não ser esta, ou uma ou outra. Portanto, ainda se está esperando, e ninguém está dizendo aqui que é inverdade, que é invenção, não. Está sendo esperada o quê? Que a espiritualidade possa, por outros médiuns, de outros lugares, de outros países, inclusive, trazer notícias que de verdade sejam coerentes com esta. É por esse motivo, não por outro, não é por preconceito, não é por não gostar dele, que no movimento espírita não se dá a estas obras o realce e a primazia que os que as adotam gostariam. Mas isso é por uma advertência que o próprio Kardec faz na introdução do Evangelho. Não acreditem no que os espíritos estão falando. Procurem observar se há coerência, se há bom senso e se esse ensinamento é universal. Simplesmente isto. Quando
quando de todas as partes você vê chegarem notícias idênticas, aí é diferente. Aí é diferente. Aí todos os ensinamentos se casam, se apoiam, e você começa a entender que se trata de algo que pode mostrar uma lei universal, um fato inconteste. Enquanto não acontece isto, é apenas uma informação digna de ser lida, digna de ser guardada, digna de cada um pensar sobre ela, mas ainda não capacitada para ser divulgada como verdade absoluta. Ainda não. Tá bom, Tiago? Então, essas coisas que Ramatiz fala, e fala muitas outras além desta, elas ainda estão sob este véu. Estamos esperando. Ah, é anjo, não é anjo? Se você procurar nas questões que eu citei aqui, a partir da questão 100, você verá qual é o enquadramento dos espíritos chamados de anjos, arcanjos, serafins. Eles estão considerados aqui como espíritos puros, na pergunta 113. Agora, pelo próprio livro dos Espíritos, nós aprendemos, por aquilo que está explicado aqui, que Jesus não estaria na condição de espírito puro ainda. Ele ainda é um espírito superior, muito elevado, mas não chegou à purificação completa. Tá bem? Então, obrigado pela sua pergunta, e nós esperamos que o mundo espiritual possa nos trazer informações complementares que nos deem a chance de tratar dessas questões de forma mais segura. Nós temos, inclusive, Ramatiz fala isto, inclusive tem um dos livros que Ramatiz escreveu é A Vida no Planeta Marte. Ele descreve com detalhes a vida em Marte. Explica e faz lá uma série de afirmativas. Tudo bem. Como espíritas, nós temos o dever de nos informar, mas também temos o dever de não aceitar tudo só porque alguém escreveu um livro que diz que é de espírita, que é de espírito. As questões de descrição de vida em outros mundos, elas são muito delicadas, tanto que na própria codificação não está ainda muito claro o grau, o nível de evolução de todos os espíritos, de todos esses planetas. Quando Kardec, por exemplo, coloca isso na Revista Espírita, ele coloca na Revista Espírita porque a Revista Espírita era um veículo de difusão de ideias e de debates para fomentar nas pessoas o questionamento e observar se haveria alguma oposição, se alguém tinha alguma outra notícia, alguma informação contraditória àquela. Essas informações que eu li aqui na Revista Espírita, elas não estão contidas textualmente nas obras básicas. Mas nas obras básicas, nós encontramos conceitos que encontramos nas respostas. Conceitos. Os espíritos errantes têm a função, os mais evoluídos têm a função de ajudar os mais atrasados. É um conceito. Isso está também na comunicação de Bernard de Palissy. Esse é o cuidado que Kardec tem ao tratar desses temas. Agora, há umas coisas interessantes que nós não sabemos ainda e que só a espiritualidade mais adiante irá nos esclarecer. Ramatiz e também no livro Cartas de uma Morta, o segundo livro que foi publicado de autoria de Chico Xavier, de autoria mediúnica, escrito pela sua mãe Maria João de Deus, em Cartas de uma Morta e em Ramatiz, a informação que temos é que, e também em André Luiz, no livro Os Mensageiros, a informação que temos é que Marte seria um planeta mais avançado do que a Terra. Nessas três fontes. Mas, em alguns comentários que Kardec faz, comentários de Kardec no Livro dos Espíritos, ele coloca que Marte seria inferior à Terra em evolução. Inferior. Por isso é que estas questões, elas precisarão amadurecer. É preciso que haja mais
e mais, não só avanços científicos, mas também que o mundo espiritual encontre condições de aclarar isto de forma mais rotunda, antes de a gente sair falando, não, porque Marte é melhor que a Terra, aí você vai encontrar, não, porque no livro tal ele diz que é pior, e aí a gente se mata em praça pública, um esfaqueando o outro para defender cada um sua posição, que é o que o ser humano ainda gosta de fazer. Polêmicas. E é isto que o próprio Kardec recomenda que a gente não faça. Na introdução do livro dos Espíritos, aliás, do Evangelho segundo o Espiritismo, está essa referência. Tá bem? O que tem aqui, Ana Paula? Ah, tudo bem. Este livro, ele é difícil de ser encontrado, eu não sei se foi reeditado. Isso, na biblioteca virtual existe, mas alguns que queiram comprá-lo, a página 114 da Biblioteca Virtual Espírita traz a questão de Marte. Uma opinião, talvez, de Maria João de Deus a esse respeito. Tá bem? Então, na próxima semana, nós estaremos prosseguindo a partir da pergunta número... Hein, Ricardo? Qual é o número da pergunta, Ricardo? Tá vendo? Ele não vai para isso tão cedo. 234. Fala. Não tem para vender, então, né? Não sabemos, eu não sei se a editora que tinha os direitos tem editado este livro. Nós vamos então agora fechar os olhos para fazermos a oração. Obrigado, Senhor. Porque há tanto que aprender em poucas linhas, que nós já lemos tantas vezes, e tantas vezes releremos, passando por cima destes ensinos. Nós te agradecemos pela paciência do universo, com o nosso atraso e a nossa preguiça. Mas, sobretudo, quando descobrimos que os melhores cuidam dos piores, nós passamos a ver que não estamos mergulhados num mar de obsessores, não estamos sendo vitimados por agressores, que só os maus nos cerquem. Nós entendemos que de verdade todos temos espíritos melhores, todos temos espíritos amigos, e que por missão aceitaram cuidar da nossa evolução. Eventualmente arrumamos um obsessor aqui ou lá, pelo mal que nós semeamos, mas mesmo quando os tenhamos, isto não impede nem dificulta que os espíritos luminosos nos ajudem, que sejamos visitados por estas almas, que tenhamos o amparo de todos eles. Obrigado por nos dar essa noção de que não importa o tamanho do mal, quanto maior ele for, mais ele será o objeto do amor que vai transformá-lo. Do mesmo modo que os pais se devotam mais intensamente aos filhos problemáticos do que aos filhos que já têm condições de andarem por si mesmos. Que nós possamos voltar para nossas casas, guardando no coração e na mente os ensinos que nos ajudarão amanhã a pensarmos de outras formas, a mudarmos nossas condutas. E quando o dia clarear, se até lá pudermos chegar, que nós tenhamos vontade de começar de novo e acertar mais. Obrigado por tudo, Senhor, por cada irmão e irmã que na sua casa agora ora também, que na busca do bem todos constituamos uma única família, e que a humanidade da terra possa dar as mãos a todas as outras humanidades que nos querem o bem. Aceita a oração que deixamos aos teus pés, com a qual encerramos o encontro desta noite.
Pai Nosso.